Se liga, galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como eu fiz pra ter uma rentabilidade de 130% nos últimos 12 meses investindo em ações aqui no Brasil. Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Login. Pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo e dessa vez, enquanto eu tomo um iscão, eu vou contar pra vocês a minha trajetória no mundo dos investimentos, como eu saí de uma carteira que vivia no negativo pra uma carteira que hoje em dia está me trazendo ótimos resultados. Simbora! Esse vídeo é inspirado em uma postagem que eu fiz lá na aba comunidade do curso aqui do canal. Eu sempre gostei de gravar, tirar fotos sobre a minha caminhada, para eu poder no futuro relembrar o que eu vivi e também para mostrar para as pessoas os meus acertos, os meus erros. Até porque eu produzo conteúdo há 5 anos, então é importante eu gravar minha trajetória no off para depois no futuro mostrar a minha experiência, porque vai servir de aprendizado para vocês, assim como vai servir agora nesse vídeo. Eu tenho prints da minha carteira há anos atrás, onde eu tinha um pensamento totalmente diferente e investi de uma maneira totalmente diferente. E hoje em dia eu tenho a realidade que eu vivo. E fui entrando no meu drive, olhando as coisas antigas que eu guardei, comparando com meus resultados atuais, e eu decidi fazer aquele post lá na comunidade e também esse vídeo aqui. Eu já invisto há 5 anos, muito pouco tempo mesmo, mas já foi o suficiente pra eu, fazer um monte de merda. A galera que me acompanha já há um tempo, poucos meses aqui, porque o canal é recente, vê que eu faço vários vídeos xingando tudo, cara, todo mundo, inclusive você que tá me assistindo agora. Eu faço um ataque direto a você, por exemplo, sobre a maneira que você investe, mas eu não faço esse tipo de conteúdo porque eu me acho um gênio, porque eu me acho egocêntrico, que eu sou melhor do que você. Não, na verdade é porque eu já passei pelo que você tá passando e eu já cometi os erros que você tá cometendo agora, ou já cometeu. Eu não tenho um canal de investimento, meu canal é sobre educação, meu canal principal. Eu falo sobre o concurso, vestibular, e assim como você, eu acompanhava youtubers de finanças e ia aprendendo, entre aspas, com eles e seguindo as dicas deles. E conforme o tempo foi passando, eu fui aprendendo com meus erros, eu fui estudando mais, fui mudando a minha estratégia, e aí um belo dia eu decidi, cara, criar esse canal aqui, onde eu simplesmente sou eu, cara. Como eu falei, eu tô aqui bebendo um whisky conversando com vocês. Esse vídeo não é roteirizado, eu tô simplesmente gravando e falando o que eu quero falar, como se fosse uma conversa entre amigos. É por isso que o canal é tão autêntico. Vocês comentam, nossa, o conteúdo é único, eu nunca vi algo parecido. Porque eu sou eu pego um microfone, pego uma cerveja, pego um café, pego um whisky e falo o que eu vivi, eu xingo todo mundo. Fico puto, nego se amarra. Eu só tô sendo eu tô contando minha vivência. E assim como você, eu já fiz as merdas que você tá fazendo. Como eu falei, esse não é meu canal principal. E eu falo sobre outras coisas, independente se eu tenho um canal no YouTube, eu sou um ser humano, normal, igual a você. Eu assisto conteúdo na internet também. E eu comecei a assistir conteúdo sobre investimento, assim como você. Eu vim de uma origem humilde. E através dos estudos, eu busquei ter uma condição melhor. Hoje em dia, eu vivo do digital. Mas se você não tivesse assistindo, por exemplo, esse vídeo agora, eu estaria exercendo a profissão de oficial do exército. Quem me acompanha sabe que eu larguei a SpaceX pra seguir na internet. Eu arrisquei, apostei tudo nisso que eu tô vivendo hoje em dia. Ou seja, eu sempre estive em busca de melhorar minha condição de vida. Consequentemente, estudando ainda pra SpaceX, eu já estava buscando sobre como utilizar aquele dinheiro que eu ia ganhar, como soldo, mais benefícios, cambal, mais de 9 mil por mês, sei lá, da melhor maneira possível. Então, eu comecei a assistir Bruno Perini, Primo Rico, Gêmeos Invest, cara, tudo que existia na época. Hoje em dia tem muitos mais canais, né? Enfim, assim como você, eu comecei a acompanhar canais sobre investimentos no YouTube. Consequentemente, eu aplicava aquilo que eu assistia. E foi o que eu falei lá no post. Eu via os vídeos, aplicava as técnicas, os métodos que eu ensinava. Era pirado nessa ideia de dividendo. Comprava empresas que alguns youtubers famosos estavam comprando, tipo o Economista Sincero, o Barsi. E, cara, minha carteira só ficava no negativo, praticamente. E eu ficava falando, nossa, as empresas estão caindo ou andando de lado. Eu estou comprando cada vez mais barato. As pessoas são idiotas de estar vendendo algo tão bom. Eu tô comprando pechincha. Estamos só numa fase ruim do Brasil. E em breve tudo vai se reverter e eu vou ganhar muito dinheiro em cima desses otários. E aí, conforme eu fui estudando, fui lendo vários livros, fui lendo artigos, eu fui percebendo que não. Na verdade, todo mundo tava ensinando tudo errado e eu me achava o esperto, mas na verdade eu era muito burro. Eu só tinha comprado empresa ruim mesmo, por isso que só caía minha carteira. Nisso, eu comecei a trocar algumas posições, comecei a comprar empresas que eu nunca compraria anteriormente, comecei a analisar
como alguns bilionários se comportavam para ver se eu poderia aprender alguma coisa com algumas movimentações deles. E aí minha carteira mudou completamente. Como eu falei, eu entrava na minha carteira, via algumas posições, várias posições no negativo, e achava que eu era o esperto, que eu tava comprando enquanto todo mundo tava vendendo, que uma hora eu ia ser recompensado, ia rir à toa. E hoje em dia, depois de um tempo investindo, eu vejo minha carteira toda verde. Em que cenário a gente se encontra, pessoal? Selic é 15%, todo mundo falando mal do Brasil, falando do Lula, um monte de coisa, e minha carteira rentabilizou 130% em 12 meses. É claro, um resultado extraordinário, fora do normal. Como eu falei, eu analisei alguns padrões de alguns bilionários, eu gosto de tirar um tempo para estudar algumas movimentações, algumas posições, por que eles tomaram determinada atitude, e isso impactou bastante nesse resultado. Mas isso eu não ensino aqui no canal, nem lá no curso do canal. No curso do canal eu dou só uma pincelada, porque se eu ensinasse algo do tipo, provavelmente a maioria ia fazer merda. Então eu prefiro ficar de bico calado e às vezes numa conversa aleatória falar um pouco sobre. Caso eu veja, por exemplo, na comunidade uma pessoa que tem a mesma vontade de estudar, de buscar como eu tenho. E o que me fez sair de uma carteira falida para uma carteira all green? Cara, muito simples. Comecei a comprar empresa que dá lucro crescente, só isso. Com base nos meus estudos, meus anos de prática, eu percebi o óbvio que ninguém fala no mercado. Se você tá comprando ações de uma empresa, você tá se tornando sócio de uma empresa. Consequentemente, se a empresa tem bons resultados, você vai participar do crescimento dessa empresa. Se a empresa tem resultados ruins ou medianos, você vai colher esses resultados, porque você é sócio da empresa. É algo tão óbvio, mas que ninguém fala. Se você compra um Banrisul, por exemplo, e vê sua posição sempre no 0 a 0 ou não andando muito, você tá apenas colhendo o que você plantou. A empresa não cresce. A empresa só anda de lado. Olha o gráfico de lucro da empresa, não é crescente. A empresa dá lucro, mas ela fica andando de lado. Consequentemente, a empresa não cresce. Se a empresa não cresce, você acha que o quê? Você vai crescer magicamente? Não. Seu patrimônio vai andar de lado. Vai ser corroído pela inflação. Porque a empresa não cresce. Não tem como teu patrimônio crescer. Você sendo sócio da empresa, essa empresa não cresce. Então, quando eu seguia o que eu via no YouTube, os canais mais famosinhos, eu principalmente comprava empresa, por exemplo, focando em dividendo. E nisso, eu comprava empresa que andava de lado, como Banrisul. Ou comprava empresa como Taurus. E acabava me ferrando, porque Banrisul só anda de lado. Taurus, uma empresa que dava prejuízo, voltou a dar lucro. O Barsi começou a comprar quando custava R$1 e quando tava 20 começou a recomendar, para poder se desfazer de parte da posição sem fazer barulho. E aí veja, Banrisul só anda de lado, teu patrimônio vai andar de lado. Taurus, uma empresa que dava prejuízo, vai deu lucro, aí o lucro só cai, teu patrimônio vai fazer o quê? Cair, ué. Se o lucro tá caindo, teu patrimônio vai cair, porque você é sócio da empresa. Se a empresa tá perdendo valor, você vai perder valor. O mercado não é aleatório. No médio e longo prazo, se uma empresa cresce a cotação, é porque ela tá dando mais lucro. Consequentemente, o seu valor tá aumentando. Se uma empresa tá caindo a cotação, é porque ela tá dando menos lucro. É simples assim, cara. Realmente, é simples assim. Esses dois casos, eu já comprei essas empresas, porque eu era bitolado com essa questão de dividendos. Eu achava que pra empresa ser boa, tem que pagar mais de 6% de yield. E aí, por conta do que eu ouvia na internet, do que eu aprendia na internet, olha as decisões ruins que eu tomava. Eu comprava empresa que não crescia, só andava de lado, comprava empresa que dava prejuízo e depois dava lucro e aí caía o lucro. É por isso que minha carteira caía. Essa parada é tipo, nossa, o juros está alto, a bolsa tá baixa, estamos passando por uma fase ruim do Brasil. É por ilusão, cara, isso é mentira. Minha carteira caía, a sua carteira cai porque a sua carteira é ruim. A minha carteira era ruim porque, como eu mostrei pra vocês, a minha carteira subiu um monte em um cenário que todo mundo estaria falando fuja pras colinas. Por quê? Porque eu comecei principalmente focando em investir em empresas que dão lucros consecutivos crescentes. Consequentemente, se a empresa cresce, o meu patrimônio cresce, independente do cenário, o mercado não tá nem aí. Se você quer saber se a sua empresa dá lucros consecutivos crescentes, abre lá um Status Invest, procura o ticker da sua empresa, desce lá no gráfico de lucros e vê se o lucro é crescente. Um exemplo de empresa que dá lucros crescentes é isso aí que tá aparecendo na tela. Um exemplo de que não dá lucros crescentes é isso aí, tá só andando de lado, ou às vezes dá prejuízo e depois cresce, ou vira e mexe dá prejuízo, aí continua de lado. E aí, com base nisso, você consegue ter um parâmetro se você tá investindo em empresas boas ou não. Cara, é algo muito simples mesmo. Se você seguir o que eu ensino aqui no canal e utilizar, por exemplo, o BTG, que mostra a sua rentabilidade, considerando os proventos que você recebeu, se você fazer as contas que eu ensino aqui, igual lá no vídeo, a verdade sobre a rentabilidade das ações brasileiras, cara, é impossível em 5 anos investindo você estar no negativo.
continue acompanhando aqui o canal, porque eu dou muito conhecimento para vocês de graça, assim como eu tô fazendo nesse vídeo. Enfim, para finalizar, eu queria dizer que nada importa sua boa rentabilidade se você é duro. É o que eu prego aqui no canal. Investimento é algo secundário. O principal é você ganhar mais para conseguir aportar mais. É você poder aproveitar a sua vida com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Investimento é algo totalmente secundário que você deveria perder o menor tempo possível com isso. Vocês têm um exemplo. Vamos supor que você conseguiu essa rentabilidade que eu consegui, 130% em um ano. Cara, o que adianta você ter 130% com 10 mil reais de patrimônio? Vamos facilitar os cálculos aqui, 100%. De 10 mil você tem 20 mil agora. Que merda, cara. Você tem 20 mil, virou 40 mil. Se você tem 40 mil, virou 80. Tem gente que estudou, se formou em medicina, por exemplo, e tá aportando 20 mil por mês. E você demora um ano pra juntar esse valor. Demora 2 anos. Esquece investimento. O foco principal é o seu desenvolvimento. É você estar ganhando mais, vivendo mais, aproveitando mais a sua vida com quem você ama. Investimento é secundário. É pra você separar 15 minutos do seu mês. Pra você estar aportando nas empresas, sei lá, no que você vai investir, seguindo a sua estratégia e acabou. O jogo muda totalmente se você já tem uma boa quantia investida. Pô, 100% acima de 100 mil é mais 100 mil reais. 500% acima de 100 mil reais é mais 500 mil reais. Então para com essa ilusão que você vai ficar bilionário, multimilionário, ultra mega ricaço, investindo 100 reais por mês, 200, 300 reais por mês. E eu não tô aqui desestimulando quem aporta essa quantia, até porque eu comecei aportando isso. Na minha carreira profissional, eu comecei ganhando 2.500 reais por mês. Vocês acham que eu investia quanto pagando tudo que eu tinha que pagar? Era pouco, mas eu nunca foquei em ter mais rentabilidade. Eu sempre gostei de estudar e aprender mais, mas meu foco sempre foi em ganhar mais, que é o principal. Então, se você tá ganhando pouco, comece a focar sempre em ganhar mais. Seja, se formando em alguma área no nível superior, seja fazendo um concurso, seja empreendendo. É isso que vai mudar de fato na sua vida. Investimento não faz milagre. O que faz milagre é o aporte. E foi isso que eu fiz. Eu comecei ganhando nessa faixa de salário, comecei a empreender e ano após ano eu comecei a ganhar cada vez mais. Consequentemente, de acordo com os aportes que eu faço, essa rentabilidade 130% em um ano é muita coisa. Porque hoje em dia eu faço um aporte muito grande, entendeu? Aí sim faz bastante diferença. Porque não importa se você faz 130% em um ano e aí tem um cara que passou em medicina, tá ganhando muito dinheiro, igual eu conheço, porque como eu falei, eu produzo conteúdo principalmente pra galera que estuda pra vestibular, pra concurso. Então eu conheço gente que passou pra, por exemplo, medicina e recebe, 20 mil, 30 mil, 40 mil por mês. E aí, às vezes tem você aí que tá tendo até uma rentabilidade boa, mas esse cara aí que focou em ganhar mais, tá botando tudo na Selic, tem um patrimônio muito maior que você, porque ele focou em ganhar mais, que é o principal. Aportar mais e deixar mais tempo parado supera todo tipo de taxa. Não leve isso que eu tô falando como um desestímulo, porque como eu falei, cara, meu primeiro salário, depois que eu comecei a trabalhar, foi R$ 2.500 por mês. Eu não consegui aportar muita coisa, mas mesmo assim eu ainda investi. E é claro, eu sempre tive em mente de que eu tinha que ganhar mais. Então eu comecei com pouco. Eu não comecei investindo o quanto eu invisto hoje em dia, ok? Então se você quer ter uma boa rentabilidade na sua carteira, você tem que ter em mente o seguinte: eu preciso ganhar mais. E eu preciso investir em empresas que crescem. Se eu investir em empresas que crescem, o meu patrimônio vai crescer junto. É algo tão óbvio, mas ninguém fala. Cara, é um absurdo, porque eu já caí em várias besteiras que nego fica dizendo aí na internet. E como é que pode algo tão óbvio ser tão absurdo, tão oculto? Portanto, se você quer ter uma melhor rentabilidade na sua carteira de ações, acompanhe aqui o canal. Vi aqui os vídeos que eu já postei. Um ensino muito mesmo de maneira gratuita. Foca no seu desenvolvimento também, que, mano, é certeza de que no longo prazo você vai ter um patrimônio fora da curva. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Você sabe que eu sou eternamente grato por isso. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. E quem quiser aprender a investir conforme o método que me fez hoje em dia, né? Depois de um tempo investindo, tem uma carteira que, quando eu entro, me dá satisfação de ver, cara, o resultado dela. Método Paz, tá aí na descrição e também no comentário fixado. Tô sempre buscando evoluir a experiência dos alunos. Recentemente a gente criou um aplicativo, então tem a aba de comunidade, a aba de notícias, você recebe notificações sobre coisas importantes. Tem lá o grupo da comunidade, onde eu tô lá. O suporte é 100% humanizado. E meu número pessoal que tá no grupo sou eu que respondo todas as dúvidas. E o curso cada vez mais vai aumentando o seu valor, porque de tempos em tempos eu vou montando aulas ao vivo falando sobre um determinado tema, com mais de 1 hora de duração. A última aula teve 2 horas
horas de duração. Então, se você quiser aprender a investir, tem condições pra adquirir o curso, pô, mano, método Paz, cara. Pode investir sem dó, você não vai se arrepender. E se você não tem condições, sem problema, vai acompanhando aí os conteúdos do canal, porque eu ensino muita coisa de graça, assim como o que eu transpassei pra vocês aqui nesse vídeo. Fechou? Um grande abraço e um beijo. Até o próximo vídeo.